Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 1º de março de 2025, 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais alguns ataques aqui na linha de frente, mas nada muito significativo. O grande assunto do dia, evidentemente, foi a entrevista, ou o confronto, como você preferir falar, lá na Casa Branca, em que resultou no desligamento entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Vamos entender exatamente o que aconteceu lá na Casa Branca, rever os minutos finais desse encontro que havia lá, em que a minha visão é que foi realmente uma coisa, uma arapuca armada para a Ucrânia, para o Zelensky ali naquele ponto. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, o Trump e o Vance queriam que o Zelensky se comprometesse a aceitar o plano de paz americano a qualquer custo, e o Zelensky não vai fazer isso porque ele não pode fazer isso, ele não tem nem poderes para isso. A Constituição ucraniana garante que, ou exige que o território da Ucrânia seja respeitado, então ele não pode, nem que ele queira, ele pode aceitar, por exemplo, que a Rússia continue nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Enfim, o Trump tentou armar para cima do Zelensky, tentou constranger ele a aceitar um acordo ruim para a Ucrânia, e ele fez o que tinha que ser feito. Ele disse não. Ficou feio, ficou ruim, é muito ruim para a Ucrânia o fato de que perdeu o apoio dos Estados Unidos, mas não há o que se fazer nesse caso. A Ucrânia vai continuar lutando e vai continuar ganhando essa guerra como tem feito desde então, né? Vamos falar sobre esse assunto, principalmente esse assunto, hoje não tem outro assunto. Essa notícia foi sugerida por Alexandre, o procurador, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve alguns drones Shahid de ontem para hoje, não tem nada interessante, não mudou nada com isso. Parece que foi um ataque muito forte em Kharkiv. Kharkiv é uma cidade muito bacana lá da Ucrânia, no leste da Ucrânia. Eu estive lá recentemente, em novembro do ano passado, fiz filmes lá, mostrei a cidade funcionando, cidade linda. Já esteve cercada pelos russos, hoje em dia já está mais protegida, ainda assim está muito próxima da linha de frente, foi alvo de um grande ataque russo ontem, muito triste isso, um monte de coisa quebrada, concessionárias de carro, um hospital com pacientes que tiveram que ser retirados, muito triste isso, né? O alto comando ucraniano também liberou hoje mais informações sobre a linha de frente, mas mais uma vez a gente não tem nenhuma grande novidade. Está aqui o informe das 8 horas da manhã do dia 1º de março, e basicamente fala que a normalidade na linha de frente não teve nenhum avanço significativo, embora continuem os confrontos em vários pontos por lá, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala também sobre a reunião lá na Casa Branca do Trump e do Zelensky. É óbvio, esse é o grande assunto. Se você pegar aqui todas as manchetes dos jornais do mundo estão falando sobre esse tema, né, sobre essa reunião, que foi realmente uma coisa muito preocupante, mas afinal, o que aconteceu ontem? Então vamos recapitular essa história de alguns meses para cá, porque eu acho que é importante contextualizar o que aconteceu, né? Pois bem, o Trump sempre deixou uma posição dúbia com relação à guerra da Ucrânia, sempre deixou claro que ele queria acabar com a guerra da Ucrânia rapidamente, que ela nunca teria acontecido se ele fosse presidente, coisa e tal, e aí não dá para saber o que teria acontecido. Esse negócio de passado alternativo é tema de ficção, a gente não tem como saber o que teria acontecido ou não teria acontecido se tal coisa tivesse acontecido no passado, né? A guerra da Ucrânia não teria acontecido se o Trump fosse presidente. Não dá para saber. Enfim, mas ele tem essa ideia de que ele quer fazer a paz. Ele já impôs um acordo de paz muito ruim para Israel, a verdade é essa. O Netanyahu baixou a cabeça e aceitou o acordo de paz lá em Israel, mas ele queria fazer a mesma coisa com a Ucrânia, né? E ao contrário do que muita gente pensa, muita russete espalha por aí, aliás, um dos pontos da propaganda russa, de que a Rússia está lutando com o Ocidente, com a OTAN e com os Estados Unidos, a Ucrânia é só um joguete deles ali. Ao contrário dessa propaganda, não é isso que acontece, a Ucrânia é quem está lutando e está ganhando da Rússia, né? Então, esse encontro aqui mostra muito claramente esse tipo de situação. O Zelensky falou, olha só, não vai ter acordo se não for um acordo bom para a Ucrânia, esse é o ponto. O Trump tem, desde o início do governo dele, forçado essa questão de um acordo entre Rússia e Ucrânia. O problema é o seguinte, a Rússia não aceita nenhum acordo que não envolva a concessão de enormes áreas da Ucrânia nessa guerra. O Zelensky não tem como aceitar isso.
O Trump estava com a ideia, porque ele tem um monte de assessores russetes ali, ou ele é mesmo o tal agente Krasnov da Rússia, não sei. Ele estava com a ideia que a Ucrânia está acabada, que a Ucrânia não tem alternativa que não seja aceitar qualquer condição imposta pelos Estados Unidos. Então essa foi a visão dele. Ele quer uma paz rápida, e a maneira para fazer uma paz rápida, na visão dele, é prejudicar a vítima, no caso, porque o Putin ele vê como uma parte mais forte nessa história. Mas isso é uma falha da visão do Trump. O Trump está vendo a coisa errada, está vendo pelo lado das russetes essa história. Então ele trouxe o Zelensky para supostamente assinar um acordo de minerais. O acordo de minerais iria trazer algumas garantias para a Ucrânia que eram bem leves no final das contas, mas significaria a abertura de um canal de negociação entre Ucrânia e Estados Unidos, né? Só que o que aconteceu foi que, quando ele foi para essa reunião, né, na frente da imprensa e coisa e tal, o Trump começou a forçar ele para dizer que ele tem que aceitar um acordo, um acordo de paz feito entre os Estados Unidos e a Rússia. E o Zelensky falou que não vai aceitar. E aí, em determinado momento, o Vance, a coisa toda, embora tenha tido esse tom na entrevista, né, de falar que o Trump pressionando o Zelensky para aceitar o acordo de qualquer jeito, o Zelensky falando que não, que a gente ainda tem que negociar, vamos negociar, se for um bom acordo a gente vai aceitar e não sei o que lá. Eu também quero acabar com essa guerra, não tem esse negócio não, a questão é que a gente não pode acabar com essa guerra com uma vitória para o Putin. Então, enfim, a reunião toda teve esse tema, mas se você olhar aqui, ó, tem esse vídeo aqui que são todos os 50 minutos da reunião. Os primeiros 41 minutos foram cordiais, foram exatamente esse negócio. Não deixou de ser o Trump querendo encurralar o Zelensky, para ele falar que aceitava o acordo de paz que os Estados Unidos ia negociar com a Rússia. Só que em determinado momento, no finalzinho, né, no final aqui da reunião, o J.D. Vance, o vice-presidente, entrou com uma de que vocês não têm alternativa, que vocês não têm mais homens, que os homens estão correndo, os ucranianos estão correndo da linha de frente. Ou seja, o cara tá vendo propaganda russa, cara, fake news russa, o cara falando abertamente assim. E o Zelensky perguntou, você foi lá na Ucrânia, você viu isso? Aí ele falou, eu vi vídeos que me postaram. Pois é, viu vídeos de propaganda russa, né? Enfim, vamos dar uma olhada nesses minutos finais. Eu sei que é um trecho meio longo a gente acompanhar tudo que foi dito aqui, mas eu acho que é importante para a gente entender exatamente em que pé está a coisa. Eu vou tocar então, lembrando, os primeiros 40 minutos da entrevista não teve nada demais. Assim, teve o Trump pressionando o Zelensky a aceitar o acordo e o Zelensky falando que não, que temos que negociar, não sei o que lá, mas tudo de forma cordial. Vamos começar a partir desse momento aqui, 41 minutos e 23 segundos aqui da entrevista. During 2014 till 2022, the situation the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. O Zelensky está falando, a coisa toda começou com relação a isso, né? O Trump querendo insistir que o Zelensky que ele tinha que aceitar um acordo de paz com a Rússia. E o Zelensky falando, olha só, acordo de paz com a Rússia tem um problema, porque o Putin não cumpre esses acordos de paz. A gente precisa de garantias reais para ter a paz. Meramente um acordo de paz não vai parar o Putin. Ele está explicando que foram assinados vários acordos. Teve o acordo de Minsk em 2015, teve o acordo, aliás, foram 3 acordos de Minsk em 2015, e ele falando aqui que ele mesmo assinou um acordo em 2019 com a Merkel, com o Macron e com o Putin, justamente por quê? Porque ele, em 2019, ele já era o presidente da Ucrânia, ele não queria renovar o contrato de transferência de gás através da Ucrânia. E mais uma vez foi mais um contrato que o Putin assinou, mais um acordo que o Putin assinou, que ele reconheceu a situação da Ucrânia e coisa e tal, reconheceu o acordo de Minsk, né, a situação de paz e coisa e tal, e no final das contas todo mundo sabe o que aconteceu em 2022. O Putin invadiu a Ucrânia em 2022, né? Ou seja, o que o Zelensky está falando aqui é que esse negócio de assinar contrato não leva a nada, não adianta. O Putin não é uma pessoa confiável, você tem que ter garantias. Daí a importância da Ucrânia entrar para a OTAN ou ter algum outro tipo de garantia. Yes, but after that, he broke this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange
prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. Falando também que o acordo incluía troca de prisioneiros. Lembra, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, ela vem desde 2014. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, a Crimeia e parte do Donbás. Então, existem prisioneiros de guerra ucranianos que estão com os russos desde aquela época, né? E daí havia, nesse acordo da transferência de gás e coisa e tal pela Europa, havia também a libertação de prisioneiros, a troca de prisioneiros. E o Putin descumpriu. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President. Aí ele pergunta pro Vance, né, de que diplomacia você está falando? Aí o Vance, com palavras cortas, não, porque eu estou falando da diplomacia que pode acabar com a destruição do seu país. Olha só, ele está falando exatamente a mesma coisa. Não adianta acordo, mero acordo, porque a destruição do país vai continuar. O Putin não respeita acordo. Se não tiver garantia militar, o Putin não vai respeitar acordo. Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. E aí o cara vem com uma... Olha, eu acho que é muito curioso isso daqui, porque eu quero explicar uma coisa para vocês, a gente vai falar mais adiante. Você sabia que o Trump está mudando o acesso da mídia na sala oval, ali na Casa Branca, né? Ele tirou vários veículos de mídia tradicionais, como, por exemplo, a Associated Press e a Reuters. Elas foram proibidas de participar desse encontro. Mas sabe quem foi permitido participar desse encontro? Aliás, violando uma das sanções que existem americanas atualmente? A TASS, que é a agência de notícias russas, né? Então o Vance fala aqui que não, você trouxe esse caso aqui para litigar isso na frente da imprensa americana e, na verdade, talvez ele esteja se referindo à imprensa russa. Ele está incomodado porque o Zelensky está deixando claro, está quebrando a propaganda russa que diz que a Ucrânia é um joguete americano, que a Ucrânia só obedece aos Estados Unidos. E não é verdade, está ficando claro nisso daí, né? Por mais que os russos estejam todos satisfeitos com o resultado dessa reunião, se teve alguém que ganhou com o que aconteceu ali, foram os russos, não há dúvida nenhuma, mas por mais que eles estejam comemorando isso, eles têm um problema, porque até aqui a propaganda deles era que não, a Ucrânia não é nada, a gente está brigando com os Estados Unidos, eu não sei o que lá, né? E essa reunião quebra esse tipo de coisa, né? Aí o Vance falando, não, que é desrespeitoso você trazer isso aqui. Como assim? O Zelensky está respondendo, está explicando por que ele não pode assinar um acordo de paz. Meramente assinar um cessar-fogo não vai resolver problema nenhum. Que desrespeito é esse? Right now you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we... O Vance fala, não, nesse momento vocês não têm homens, vocês estão forçando conscritos para irem para a linha de frente porque vocês não têm pessoal, o que é, mais uma vez, uma propaganda russa que não tem nenhuma base na realidade, né? Eu já expliquei para vocês que é o contrário. A Ucrânia tem uma lista de voluntários que assinaram lá no aplicativo lá da Ucrânia para servir o exército, que eles não conseguem nem chamar todo mundo porque não tem armas suficientes. É isso que eles querem, eles precisam de armas do Ocidente para armar esse pessoal e colocar na linha de frente. Gente tem. Mas enfim, a propaganda russa fala que não, que a Ucrânia acabou, que não tem homens e coisa e tal, e o Vance repete a propaganda russa ipsis literis, né? E aí o Zelensky fala, não, mas peraí, você não foi lá, como é que você sabe como é que você quer dizer quais são os nossos problemas se você não foi lá, se você não está inteirado do caso? We have. I have been to... I've actually watched and seen the stories and I... Olha só, agora esse ponto é o ponto que, caramba, bicho, como é que alguém acredita nesse D-Day Vance agora? O Zelensky falou, pô, você não esteve lá, como é que você sabe quais são os nossos problemas? Aí o D-Day Vance, não, eu estive... Aí ele viu que não dava para falar, porque ele não esteve, né? Ele falou, não, eu vi histórias. Pois é, você viu histórias de propaganda russa, o Vance. I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Aí, olha só a armadilha que o Vance colocou para o Zelensky, né? Ele falando assim que quando você leva os líderes estrangeiros, você leva eles num tour de propaganda pelos lugares bons da Ucrânia e coisa e tal. Olha só, eu posso dizer por minha própria conta, eu fui para a Ucrânia, não fui tutelado por ninguém. Eu falei, ó, quero ir para Kharkiv, peguei o trem, comprei minha passagem, fui para Kharkiv, não foi ninguém da Ucrânia me acompanhando nem nada. Eu escolhi os lugares que eu ia, eu que fui em tudo quanto é lugar. E não vi nada do que esse pessoal está falando de destruição completa, de que a Ucrânia acabou, que não sei o que lá. Esse papo é falso, é simplesmente falso.
propaganda russa. Aí no final o Vance fala assim, mas você vai negar que você tem problemas? Peraí, é lógico que existem problemas. Ninguém está dizendo que não existem problemas. A questão é que não são esses problemas que você está falando. Esses problemas que você está falando são propagandas russas, não são os problemas reais, né? Ou seja, claramente virou uma confrontação aqui entre o Vance e o Zelensky. A impressão que eu tenho é que, de novo, estava o Trump e o Vance tentando encurralar o Zelensky para ele aceitar o acordo, a negociação de paz dos Estados Unidos. Em determinado momento, o Vance perdeu o controle, viu que não ia conseguir isso, perdeu o controle e começou a jogar acusações aleatórias, talvez para satisfazer o Putin, talvez para dizer que, olha só, a gente está fazendo o que vocês mandaram, tá vendo? Que estamos fazendo exatamente como vocês mandaram. É que o cara não tá obedecendo, né? Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Olha, você acha que não é desrespeitoso vir na Casa Branca e atacar a administração que está tentando resolver? Ele não atacou ninguém, ele está explicando o motivo pelo qual a Ucrânia não pode aceitar esse tipo de coisa. Não está atacando ninguém. O que ele está dizendo é que, de fato, não há saída num acordo de cessar-fogo puro. Não é um acordo de cessar-fogo puro, é uma besteira. O Putin descumpre todos esses acordos. Ou você tem garantias de segurança, ou não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter paz nenhuma, né? O Vance querendo colocar, ele querendo encurralar, ele achando que com as propagandas russas, não, porque eu sei mais do que o Zelensky, eu sei as propagandas russas, tudo aqui. Eu vou te falar uma coisa. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Aí ele falou assim, você fez um monte de perguntas, eu vou responder todas as perguntas. Primeira coisa, em uma guerra todo mundo tem problemas. É lógico que ele tem problemas. A questão é que não são esses problemas que ele está falando. But you have nice ocean. And don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Aí ele falou uma coisa que é importante e que eu já falei para vocês também, né? Numa guerra todo mundo tem problemas, inclusive vocês. Vocês têm um grande oceano no meio do caminho e isso dá uma certa tranquilidade, né? Esse papo foi o próprio Trump que falou isso, né? Não, que o problema é da Europa, a Europa que está para lá, que não tem problema. A gente tem um grande oceano nesse meio de caminho e que vocês estão tranquilos agora, mas vocês podem não estar tranquilos mais no futuro, né? E a verdade é essa. Por quê? Porque, havendo a conquista da Ucrânia pela Rússia, a coisa vai ficar muito complicada para a Europa. A Europa é a grande parceira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está abrindo mão de uma parceria importantíssima a troco de quê? A troco de agradar o Putin? A troco de massagear o ego do Trump? Para ele dizer que conseguiu acabar com a guerra, né? Enfim, aí o Trump fica... Não, peraí, você não pode falar como nós estamos nos sentindo e coisa e tal. Não, pô, peraí, né? É o que ele está falando aqui. Você está negando que você tem problemas? Não, ele pode acusar o Zelensky de ter problemas. O Zelensky não pode falar nada sobre os Estados Unidos. Pô, que história é essa? God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Ele está falando aqui, eu não estou querendo dizer o que vocês estão sentindo. O Trump, não nos diga como nós estamos sentindo, não nos diga como nós estamos sentindo e coisa e tal. Ou seja, eles se sentem no direito de dizer como que a Ucrânia está, que a Ucrânia está acabada, que a Ucrânia... Mas a Ucrânia não pode falar como é que eles estão se sentindo ou como eles vão se sentir no futuro, né? E aí o Trump, não, porque eu não sei que é lá que você não tem esse direito de... That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. Você não está em posição de dizer como nós vamos nos sentir. Não, ele não está dizendo, ele está comentando o que ele acredita. Ele está respondendo a pergunta que foi feita pelo Vance, né? Vocês têm problemas agora? Todo mundo tem problemas agora, inclusive vocês, né? We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. Aí o Trump, de novo, vindo com a propaganda russa. Você não está numa boa posição. Esse pessoal tá crente que a Ucrânia está acabada. Eles realmente acreditaram na propaganda russa de que não, que a Ucrânia não sei o que lá já era, não sei o que lá. Ou seja, esse é o problema de origem no final das contas. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now.
você não tem as cartas agora. E o Zelensky estava falando aqui que desde o início dessa guerra, isso é uma outra coisa que o pessoal, eu sempre ressalto aqui, né? Quando teve o início da invasão russa, durante os primeiros 6 meses mais ou menos, 4 meses mais ou menos, os ucranianos lutaram sozinhos, não teve ajuda americana, não teve ajuda europeia, não teve ajuda de ninguém. Eles tiraram os russos do norte da Ucrânia inteira, sem precisar da ajuda de ninguém no final das contas, né? Então, de novo, o que está desmoronando aqui é essa ideia de que a Ucrânia é um preposto americano, né? Ficou bem claro aqui para o pessoal que não, a Ucrânia é a Ucrânia. O Trump está querendo forçar a Ucrânia a um acordo ruim e a Ucrânia não está aceitando. O Trump, você não tem carta nenhuma agora. Não, mas isso não é um jogo de pôquer, o Trump. Isso não é uma negociação comercial, isso é uma guerra, isso é sobre princípios. O Zelensky tem a coisa mais importante de todas nesse tipo de negociação, que é, ele tem a verdade do lado dele, ele tem a razão. Isso é que é o ponto central. Ah, que não tem cartas, não tem vantagens para oferecer e coisa e tal. O que interessa isso? A vantagem que ele tem a oferecer é um mundo pacífico. Se você deixar que um país invada o outro e saia sem consequências disso, você nunca mais vai ter um mundo pacífico. Vai ser sempre o país querendo invadir outro país no final das contas. Não tem outra alternativa. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Você está jogando com a vida de milhares de pessoas, está jogando com a vida, está jogando com a Terceira Guerra Mundial. De novo, propaganda russa novamente, né? A Terceira Guerra Mundial a gente já está vivendo, já é isso, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda, mas já é a Terceira Guerra Mundial, essa guerra da Rússia com a Ucrânia. E quanto mais tempo o pessoal levar para engajar de verdade e acabar com o inimigo, acabar com o Hitler do nosso tempo, que é o Putin, pior será a consequência disso no longo prazo, né? O Trump está fazendo o papel do Chamberlain na Segunda Guerra Mundial. É exatamente a mesma coisa. Não, porque temos que acabar, temos que ter a paz de qualquer jeito, não sei o que lá. Infelizmente, só atrapalhou no caso do Chamberlain, e se o Trump conseguir fazer essa paz, conseguir forçar a Ucrânia a congelar a guerra e coisa e tal, vai ser muito ruim para o futuro, vai ser só pior, só vai piorar a situação no futuro. E, de novo, o Trump sendo agressivo, falando que não, que você não tem cartas, você não tem nada, você está acabado, repetindo propaganda russa abertamente. O Zelensky se defendendo. O que eu vejo aqui é isso, um idiota que se acha conhecedor do assunto, querendo ditar as cartas e coisa e tal, falar que é isso, que é aquilo, não sei o que lá. Por quê? Porque está imbuído do espírito Lula, o espírito de que não, vamos sentar num botequim e resolver esse problema. Esse não é um problema fácil de ser resolvido. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people. Por que é desrespeitoso para os Estados Unidos o fato de que o Zelensky está negociando o país dele? O Zelensky tem que negociar mesmo, não tem que aceitar o que os Estados Unidos está querendo. Repara, de novo, o problema é esse. O Trump está convencido da propaganda russa de que a Ucrânia é um joguete americano, que a Ucrânia faz o que os Estados Unidos manda. E não é isso, né? A Ucrânia é um país, tem suas próprias aspirações. E, nesse momento, prefere não se alinhar aos Estados Unidos, prefere não fazer esse acordo de paz, porque sabe que esse acordo de paz que o Trump está costurando é besteira. People said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No. O Vance falando, você falou obrigado alguma vez e não sei o que lá, e o Zelensky falou, não, já falei obrigado várias vezes, já agradeci várias vezes as ajudas dos aliados e coisa e tal, né? Aí ele fala, não, mas agora, você já falou obrigado agora? Olha só, eles querendo que o Zelensky comece falando, não, obrigado, não sei o que lá. Peraí, que negócio é esse? O Zelensky agradeceu por toda a ajuda feita americana. Que negócio é esse? Eles querem a submissão do Zelensky. E eles estão chateados porque o Zelensky não está se submetendo aos Estados Unidos. Eles acreditam na propaganda russa de que a Ucrânia é um joguete na mão dos americanos e que estão eles que mandam na Ucrânia. E não é. In this entire meeting, you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. E aí o Zelensky mandou o fato do J.D. Vance elevou o tom de voz. Ele elevou o tom de voz, né? Você acredita que se você falar muito alto você vai resolver essa guerra, né? Por quê? Falar muito alto no sentido de que não, tem que pedir desculpa. O que eles estão querendo é a submissão do Zelensky, que o Zelensky submeta a Ucrânia a qualquer decisão que os Estados Unidos tome, né? Aí ele lembrou também que o Zelensky veio no governo Biden e foi numa fábrica na Pensilvânia para coisa de armamento e coisa e tal.
O que o Trump esperava do Zelensky? O Zelensky é um país em guerra, estava recebendo armas do governo Biden. O governo Biden pediu que ele viesse para inspecionar lá a coisa. Foi uma jogada do Biden para tentar puxar o apoio para Kamala Harris? Foi. O que o Zelensky poderia fazer nesse caso? Ele fez isso. E da mesma forma, ele não se negou em momento algum em conversar com o Trump e coisa e tal. Tanto que tem muita gente dos democratas que critica o Zelensky porque ele ficou do lado do Trump no final das contas. Essa ideia de que o Zelensky apoiou abertamente a Kamala Harris é errada, né? E o pessoal, de novo, está querendo jogar o Zelensky na propaganda russa, encaixar ele na propaganda russa, o que não tem chance nenhuma de acontecer. Diga-se de passagem, quando o Zelensky foi nessa fábrica da Pensilvânia, não foi um evento de campanha, ele foi justamente um agradecimento ao governo americano, como ele nunca se negou a agradecer ao governo americano em momento algum dessa guerra. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Olha só, eu posso falar, e o Trump, não, você já falou demais, coisa e tal. Caramba, ele não consegue falar. Já tem uns 4 minutos que a gente está acompanhando essa entrevista, o Zelensky não consegue completar uma frase porque é o Trump e o Zelensky falando propaganda russa, propaganda russa, propaganda russa. O Zelensky não consegue nem falar, e dizendo não, que está sendo desrespeitoso, que você não tem nenhuma carta, que você não pode nada, não sei o que lá. Não tinha como acabar bem isso, né? Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet. Ele falou, olha só, o Trump falou, não, vocês estão perdendo essa guerra. E o Zelensky parou, não é assim. Eu peço ao meu povo para ser forte e nós temos resistido a essa invasão russa e eu já disse obrigado várias vezes nesse gabinete aqui aos Estados Unidos, várias vezes, e digo de novo, não tem problema de dizer obrigado aos Estados Unidos. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. Aí o Trump falou, não, porque o presidente anterior, idiota, te deu 350 bilhões de dólares, o que é falso, a gente falou já sobre isso. O total da ajuda americana foi 60 bilhões de dólares, muito menos do que 350 bilhões de dólares. O pessoal russo fica fazendo essa propaganda, o pessoal, os trumpetes ficam fazendo essa propaganda de, não, 350 bilhões de dólares e coisa e tal, o que é um absurdo esse tipo de coisa, né? O Trump descontrolado. Por que ele está descontrolado? Porque, de novo, ele estava partindo do princípio, ele acreditava que o Zelensky a gente vai encurralar ele aqui, ele vai obedecer e não tem jeito. E perceberam que não é bem essa a história, né? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. O Putin, o Trump falando, né? Não, se você não tivesse o equipamento militar americano, essa guerra tinha acabado em 2 semanas. Ele falou, em 3 dias, eu ouvi o Putin falar que acabaria em 3 dias essa guerra. O problema todo é o que eu falei para vocês. Os ucranianos não tinham ajuda militar americana até o final de junho de 2022. Foram 4 meses que eles lutaram sozinhos com os equipamentos deles apenas e conseguiram expulsar o Putin do norte da Ucrânia todo, de toda a região de Chernihiv, Sumy, uma parte de Kharkiv, depois retomaram Kharkiv inteira, retomaram Kherson. Ou seja, essa fábula de que se não tivesse o armamento americano, repara que, de novo, é o Trump insistindo na propaganda de que não, a Ucrânia é um apêndice dos Estados Unidos, os Estados Unidos que mandam na Ucrânia, e é falso, isso é propaganda russa, isso não é a verdade. Se convenceram você disso, Trump, você está errado, falaram merda para você. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. É muito difícil fazer negócio desse jeito, eu te digo. Ué, mas isso não é negócio, gente. Isso é apoio militar. E esse é o grande erro do Trump, porque pode parecer muito vantajoso para os Estados Unidos agora romper o Memorando de Budapeste, dizer, não, acabou o Memorando de Budapeste, não é vantajoso para a gente mais, vamos acabar com isso, não tem por que a gente ajudar a Ucrânia. O problema disso é que a partir de agora, sempre que os Estados Unidos quiser assinar um acordo com algum país, o país vai pensar, pô, peraí, mas como é que eu vou ter garantia de que amanhã não vai entrar um presidente americano, vai olhar para esse papel e falar, não, isso aqui não é mais interessante para a gente não vamos obedecer mais a esse papel aqui, vamos ignorar esse papel aqui. Esse aqui é o problema de contrato. O contrato tem o peso que você dá a ele. Se você começa a desrespeitar os seus contratos, imediatamente os seus contratos passam a não valer nada. Então, o impacto desse tipo de coisa que o Trump está fazendo aqui é muito grande para os Estados Unidos no longo prazo, né? A liderança americana pode ficar seriamente comprometida com esse tipo de posicionamento. Por quê? Se você não faz contrato, você não tem como liderar ninguém.
Thank you. I said a lot of times to American people. Except that there. E o Vance, não, você nunca disse thank you, não disse obrigado, não sei. Sim, eu disse obrigado várias vezes para o povo americano. Disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Você tem que ser agradecido. Sim, eu sou agradecido, ele diz, né? O pessoal, não, o Vance falou, não, que você não pode ficar litigando essas coisas na frente da mídia americana. Lembrando que ele está falando da mídia russa, né? Então tá tais ali, né? E no final das contas, você não é agradecido. Não, eu sou agradecido. O Zelensky falou, não, muito obrigado, e coisa e tal. Buried there, your people are dying, you're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Aqui é o problema central que está acontecendo, né? O Trump, dizendo que o Zelensky não quer um cessar-fogo, não quer um cessar-fogo. O Zelensky falou, não, eu quero a paz, eu quero parar a guerra. É lógico que eu quero parar a guerra, só que a gente precisa de garantias de segurança. É toda a discussão que está havendo. Não adianta meramente o cessar-fogo como o Minsk III, como os acordos de Minsk todos, como o acordo que foi assinado em 2019. O Putin vai descumprir. Não adianta nada esse tipo de acordo. Esse tipo de acordo vai ser uma besteira. O que o Zelensky quer é acabar a guerra de verdade. Para isso precisa de garantia de segurança. Esse é todo o ponto e que, de novo, o Trump não consegue entender isso por quê? Você viram repetindo a propaganda russa de novo. Não, porque a Ucrânia está sem homens, a Ucrânia não tá quebrada, a Ucrânia está totalmente destruída e não sei o que lá e coisa e tal. O que é mentira no final das contas, né? Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. That wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. O Zelensky falando que com o Biden, com o governo americano, chegou a fazer pesquisas na Ucrânia sobre o que queria, sobre o que o povo americano, o povo ucraniano queria, no final das contas, se queria um cessar-fogo, e o povo ucraniano falou que não. Um cessar-fogo igual ao Minsk III não vai resolver problema nenhum. Aí o Trump falou, não, mas isso quem fez foi o outro cara, o Biden, que era um cara fraco, um cara burro, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas o Zelensky lembrou, era o seu presidente, era o presidente dos Estados Unidos na época. Olha só, o ponto do Zelensky aqui é aquele ponto que eu falo para vocês do respeito ao contrato. Se os Estados Unidos vai assinar um contrato num governo, e o governo seguinte vai falar, não, agora não interessa mais porque o cara anterior era burro que assinou e coisa e tal, o Trump não está percebendo o tamanho do buraco que ele está se metendo, porque qualquer acordo que ele assinar agora, a pessoa vai pensar e falar, não, peraí, o próximo presidente pode achar que esse presidente agora é burro e não valer esse contrato, então como é que eu vou assinar contrato com os Estados Unidos? A pior coisa que você pode fazer, isso vale não só para países, mas vale para pessoas também, tá? A pior coisa que você pode fazer na sua vida é você começar a desrespeitar contrato. Ah, não interessa mais para mim obedecer esse contrato, eu vou desrespeitar. Por quê? Porque a partir daí, os seus contratos para o futuro passam a não ter valor também, passam a não valer nada, você não vai respeitar. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. De novo, né? Ele está falando que ele deu os javelins, né, que foram aqueles lançadores de foguetes. E de fato foram importantes os javelins no primeiro momento, mas vamos combinar. A quantidade de apoio americano que tinha na Ucrânia naquele momento era praticamente nada, era nada, né? O que começou a mudar essa guerra de fato foram os HIMARS. Quando o Biden permitiu os HIMARS na Ucrânia, a coisa realmente mudou de patamar. Mas isso foi só em julho, né? Tá de novo o Trump, ele não, você tem que ser agradecido a mim, separando o Obama, separando o Biden da administração dele, o que é um erro, de novo, como americano, né, o Estado americano tem que ter uma constância nessa história. Se você começa a dizer, mas eu não gostei do presidente passado, então o acordo não vale mais, isso gera um problema para o futuro, para o Trump. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to that. E de novo com um papo de que não, você não tem as cartas, você não tem... Veja como é que o Trump está nessa ideia, querendo vender a propaganda russa de que a Ucrânia depende dos Estados Unidos de forma completa, né? It's going to be a tough deal to make.
because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? Aí, quem está falando aqui, eu não sei se é uma repórter, quem é a pessoa que está falando, mas está perguntando, mas Trump, e se a Rússia violar o cessar-fogo, o que acontece? Né? Porque é exatamente o ponto que o Zelensky está fazendo. Não adianta apenas um cessar-fogo sem garantias de segurança. O que vai acontecer se a Rússia violar o cessar-fogo? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? Aí o cara vem com a história, não, mas aí qualquer coisa, e se jogar uma bomba? Pelo amor de Deus, Trump, olha só a coisa, o absurdo do cara. Não porque o Putin pode atacar. Não, é lógico, o que o Zelensky mostrou é exatamente que o Putin sistematicamente violou todos os acordos que haviam antes. Então a chance dele violar esse próximo acordo é muito grande, não tem o que falar. É realmente um ponto importante isso daí. What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Aí o Trump vem com o papo de que, não, que eles me respeitam. Bom, eu não sei não, Trump, do jeito que você está agindo, o que parece é que você respeita o Putin muito, tá? Não que o Putin respeita você. Até a expressão facial do Trump, ele mostrando que ele está perdido, meio sem saber o que fazer. Porque, de novo, ele contava com a propaganda russa, contava que o Zelensky ia ser obrigado a aceitar qualquer coisa. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Aí ele está falando, não, porque o Putin sofreu muito comigo, porque ficavam acusando a gente de ter uma ligação e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é, Trump, você não está ajudando muito a quem quer acreditar que você é uma pessoa independente, mesmo que você não é o Krasnov, né, o agente secreto russo nos Estados Unidos, né? Sinceramente, com esse posicionamento não está ajudando. The Democrat scam, and he had to go through that, and he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out. O Trump, acusarem você de ser um agente russo, para o Putin é até positivo. Ele está falando aqui que acusaram o Putin do Trump ser um agente russo e coisa e tal, e ele não entrou em guerra por isso e não sei o que lá, porque os democratas fizeram isso errado. Agora, o Trump tem uma coisa errada aí, porque na verdade para o Putin chamarem você de um agente russo é bom para ele. É lógico que ele não ia entrar em guerra. Ele estava satisfeitíssimo com essa operação aí dos democratas de dizer que você era um agente russo, né? O que teve de ruim para o Putin nisso daí? Repara como é que ele está tentando comparar, ele tá querendo se colocar como vítima nessa história, numa situação em que fica muito estranho, né? Porque só reforça os laços dele com o Putin. Out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. De novo, né? Dizer que o Putin estava sendo acusado pelo laptop do Hunter Biden e coisa e tal. De novo, para o Putin dizer que ele tem capacidade de fazer uma interferência no caso do laptop do Hunter Biden e coisa e tal, é até um elogio. Ele não está perdendo nada. Está sendo acusado de quê? Qual que é o problema dessa história? Olha como é que o Trump coloca a coisa, inverte totalmente o sentido da coisa, né? All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. Ele não quebrou acordos comigo, então vai fazer o acordo e não vai quebrar comigo. Mesmo que seja verdade, vamos supor que o Putin não quebre o acordo durante os 4 anos que o Trump esteja na Casa Branca. O Trump não pode se eleger mais uma vez. Quem garante que o Putin não vai voltar em 2028, 2029, né? Ou seja, repara como é que, de novo, o Trump colocando a coisa como se só importa o governo dele, que não é os Estados Unidos, não é o país Estados Unidos, é o governo dele que importa. Isso é uma atitude que prejudica os Estados Unidos e prejudica o Brasil também, tá? Porque eu estou falando para vocês, por exemplo, tem um monte de iniciativa lá nos Estados Unidos para punir o Alexandre de Moraes pela ditadura que ele está implantando aqui no Brasil, e isso é muito importante para livrar a gente. Agora, se o Alexandre de Moraes ficar convencido que não, vão ser 4 anos só, essas
punições todas vão cair em 2029, porque, né, o Trump só se preocupa com o governo dele, parece que os Estados Unidos vai acabar depois do governo dele. Pronto, não tem mais punição nenhuma, acabou a punição, o cara espera 4 anos e vai à Disney em 2029, pronto, qual o problema? Perceberam o problema? Perceberam como que o Trump trazia essa coisa para o lado pessoal dele, para o lado de que não, os democratas estão contra mim e, portanto, não vale nada o que eles fizeram, que agora não tem mais esses acordos? Isso é um erro enorme dele, que vai prejudicar a gente. He wants to make a deal. I don't know if he can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. De novo, a propaganda russa. O Trump falando, você vai fazer um acordo ou a gente está fora, né? E se a gente está fora, vai acabar o seu país e não sei o que lá. Mais uma vez a propaganda russa de que não, que a Ucrânia não interessa, o povo ucraniano não interessa, a Ucrânia é um joguete americano. Isso é o que venderam para o Trump acreditou nessa história. E é falso, não é verdadeiro. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Isso será uma grande televisão, vou te dizer isso, né? Bom, nesse ponto ele tá certo, tá todo mundo falando sobre isso daí, né? Melhor do que qualquer novela no final das contas. O problema é que se você levar tudo para o lado do negócio, tudo para o lado da publicidade, você está esquecendo o princípio fundamental da paz e da verdade, que é a punição a quem inicia a agressão. Quem inicia a agressão tem que estar errado. Então o Trump está aqui, não, vamos encerrar, já acabou, e coisa e tal. Aí os repórteres tentam falar alguma coisa, não sei se tem mais alguma coisa aqui. We'll see what we can do about putting it together. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Wait, guys, come on. Let's move, please. Aqui já são os repórteres saindo, encerrou a coisa. Então, esse foi a coisa toda, como eu falei para vocês, a história toda foi essa. O Trump querendo, desde o início, tá? Não tinha essa confrontação tão aberta no início, mas desde o início estava o Trump querendo que o Zelensky aceitasse um cessar-fogo com a Rússia. Esse foi o ponto contencioso no final das contas. Aceitasse o acordo de minerais de qualquer jeito, e o Zelensky falou que tinha ainda pontos para acertar isso daí, né? O resultado disso é uma vergonha para o Vance, né? Eu estive na Ucrânia. Não, na verdade eu vi as histórias e não sei o que lá, ou seja, olha só, Vance, ficou muito feio isso daqui, cara. Realmente, que história é essa? Que viu a história, né? O Zelensky deixou a Casa Branca depois disso daí, encerrou aquela coletiva de imprensa, ele saiu e pegou o carro e foi embora. Havia um outro evento marcado depois, mas não foi cumprido. Havia também um outro evento no dia seguinte, hoje, dia 1º de março, havia um evento planejado lá nos Estados Unidos, mas não foi desmarcado também. Enfim, um monte de russetes americanos aí saindo das casinhas e coisa e tal, russetes brasileiras também saindo das casinhas. Eu fiquei satisfeito por isso. Consegui identificar um monte de gente aí que era enrustido, sabe aquele russete enrustido? Eu fico mais preocupado com esse pessoal do que com o russete aberto. Russete aberto eu sei quem é, eu bloqueio, acabou a história, né? Um monte de russete enrustido aí saiu, botou a carinha para fora ontem e já foi todo mundo bloqueado, evidentemente. Enfim, o que mostra isso daqui é o caminho errado que o Trump está tomando para os Estados Unidos. Sinceramente, eu tenho noticiado aqui no canal, ou lá no canal Ancapso, todas as coisas boas que estão acontecendo em termos de pressionar o ditador do Alexandre de Moraes, de acabar com a censura aqui no Brasil, de acabar com a perseguição a Bolsonaro aqui no Brasil. São todas coisas excelentes. Mas, de novo, se o Trump está fazendo isso no sentido de, esse é o governo Trump, não sei o que lá, e ponto final... Que vantagem tem isso? Daqui a 4 anos o Trump sai e volta tudo ao normal? Que história é essa? Como é que isso vai ter algum peso se o próprio Trump não dá peso às decisões que ele tem, né? O Trump tem que estar pensando em termos de Estados Unidos, não em termos de meu governo versus governo Biden. Essa é a grande fragilidade dessa entrevista que mostra esse problema do Trump. Eu entendo que o Trump ainda está meio em modo de campanha e coisa e tal,
Mas Trump, você já ganhou a eleição, cara. Você já é o presidente americano, não precisa mais fazer campanha contra o Biden. Bom, a opinião de muita gente é que se trata de um setup, de uma armação. Ou seja, armaram porque queriam provocar essa briga com o Zelensky, né? Eu não sei, tá? Se fosse isso, talvez a briga tivesse começado mais no início. Então eu não sei se foi uma armação, não. Mas eu não deixo de acreditar que tinha alguma coisa estranha. O que eu acho que eles armaram foi o seguinte, eles queriam forçar Zelensky a assinar um acordo e dizer que aceita cessar-fogo. Eles queriam forçar o Zelensky a isso. E o Zelensky foi muito esperto e não aceitou. E daí que foi a coisa partiu para violência, porque eles vendo que não conseguiram o objetivo deles, ficaram cada vez mais agressivos, começaram a usar propaganda russa, levantar o tom de voz e coisa e tal, não resolveu nada, né? Ou seja, isso que eu acho que aconteceu. Eles armaram? Armaram sim. Armaram para o Zelensky dizer que aceitava o cessar-fogo combinado com os Estados Unidos. O Zelensky não aceitou, como não tem como aceitar, sem garantias de segurança pelos motivos que a gente explicou. TASS, que é a agência de notícias da Rússia, estava no encontro, um daqueles jornalistas que estava ali, essa entrevista foi publicada, foi transmitida ao vivo na Rússia, e lógico, o pessoal comemorando, não tem o que dizer. Nessa batalha, os russos ganharam, não tem o que dizer. Qualquer que você acha que foi o erro aí, se foi o erro do Trump, o erro do Zelensky, o que quer que seja, quem ganhou foi o Putin está satisfeito pra caramba com o que aconteceu. Separou a Europa dos Estados Unidos, deixou o Zelensky mais pobre um pouquinho, com mais dificuldade de conseguir ajuda econômica e militar, ou seja, o Putin ganhou essa jogada, né? Se era isso que o Trump queria, parabéns, Trump, você, o agente Krasnov, você conseguiu exatamente o que você esperava, né? Aqui, ó. Segundo o Jay em Kiev, que parece que isso aqui foi um ataque premeditado, ou seja, eles queriam atacar o Zelensky. De novo, eu não acredito nisso. Tem gente falando isso, tá? Zelensky aceitando esse acordo de cessar-fogo da Rússia, o russo ia 100% usar isso para matar um monte de gente antes e causar um monte de dor na Ucrânia, e no final das contas serviria apenas como uma coisa de propaganda para o Trump temporariamente, para ele poder dizer que, olha só, eu sou pacificador, eu fiz a paz e coisa e tal, né? Não, o Zelensky fez a coisa correta. Isso era uma emboscada planejada, adiantado, mas de novo, não, o que ele está falando aqui é o que eu estou falando também. Era uma emboscada para forçar o Zelensky a aceitar o cessar-fogo, para forçar o Zelensky a aceitar o acordo de minerais nas condições do Trump. E o Zelensky fez o correto, não aceitou, porque sem garantias não tem como aceitar esse tipo de coisa. Repara, de novo, a reunião era sobre o acordo de minerais. Mas o que estava sendo discutido ali, o que causou todo o problema foi a questão do cessar-fogo. O Trump e o Vance queriam que o Zelensky se comprometesse publicamente a aceitar um cessar-fogo. Isso é tudo que o Putin quer. Ele não tem nenhuma chance disso acontecer, não tem nenhuma chance disso dar certo, né? Bom, uma coisa que o pessoal apontou é que o Lindsey Graham, que é um senador republicano americano fortemente pró-Ucrânia, ele criticou Zelensky, disse que foi um desrespeito do Zelensky com a Casa Branca, de falar aquilo na sala oval da Casa Branca. Eu não entendi, porque tudo que o Zelensky falou ali foi defender a posição dele. Se o pessoal não queria contestar a posição do Zelensky, era só não perguntar, era só marcar uma reunião fechada, né? Não precisava fazer isso. O Zelensky respondeu às perguntas que o Vance fez, que o Trump fez, expôs a posição ucraniana. Como que isso é um desrespeito aos Estados Unidos? Isso é um desrespeito à propaganda russa, porque a propaganda russa diz que a Ucrânia é um joguete dos americanos, e não é. E o Zelensky mostrou que não é, né? Isso é o grande problema. Agora, por que o Lindsey Graham mudou de lado nessa história, né? Passou a atacar o Zelensky? A situação é muito simples. Vai ter uma eleição esse ano na Carolina do Sul, e nesse momento o Trump está muito forte na política americana, isso é inegável, ele está muito forte na política americana, ele tem o Congresso, ele tem o Senado, ele tem o Partido Republicano praticamente inteiro, e o Lindsey Graham é um político como outro qualquer. Ele quer se reeleger, né? Então esse foi o motivo. Ele falou isso porque ele está querendo obedecer ao Trump, não quer desagradar o Trump para não perder a cadeira dele dos republicanos lá na Carolina do Sul. Isso mostra o caráter do cara. A gente já sabe que daqui para frente não dá para confiar nesse cara também. Bom, depois dessa coisa toda, houve uma entrevista que o Trump deu indo para a Flórida, né? Ele foi para a Flórida e o pessoal está reproduzindo aqui. Ó. O Zelensky foi expulso da Casa Branca, o Trump, eu não tenho para dizer, eu não tenho o que dizer para você. Acredito que você saiba a resposta, né? Então, se foi expulso ou não foi expulso, não interessa. Né? O Trump queria que ele assinasse um acordo, ele falou que não ia assinar, pode ser que o Trump tenha expulsado ele por conta disso, pode ser. Né? O Zelensky fez o certo do mesmo jeito. Eles não querem fazer a paz, eles estão muito fortes,
estou procurando paz, eu não estou buscando 10 anos de guerra, o Zelensky está querendo outra coisa que nós não queremos. Que bom que ele percebeu isso, né? Ele percebeu que o Zelensky está forte. Agora, ele ainda está com o erro de achar que o Zelensky está forte por conta das armas americanas dadas à Ucrânia. E não é isso. A Ucrânia está forte porque está lutando essa guerra do jeito correto, né? O Zelensky diz que eu quero fazer um acordo. Ele não deve saber dizer que Putin faz isso, Putin deve fazer aquilo. Ué, peraí, então quer dizer que você vai fazer um acordo com Putin e o Zelensky tem que aceitar e ele não pode botar nenhuma condição nesse acordo? Que história é essa, né? Não faz sentido nenhum. Aqui, ó, nós vamos ou acabar essa guerra ou deixar eles lutar para lá. Vamos ver o que acontece. Deixa eles lutar para lá, Trump. Não tem problema nenhum. Vai vencer essa ideia da propaganda russa de que a Ucrânia é um joguete americano e não vai mudar tanto as coisas assim no final das contas, né? O Trump sobre Zelensky. Sem nós, ele não ganha. E aí mais uma propaganda russa que ele vai perceber que é falsa em muito pouco tempo. Mas veja, eu não estou dizendo que a ajuda americana não é importante para a Ucrânia. Ela é importante para a Ucrânia. Vai ficar mais difícil para a Ucrânia agora. Como eu falei para vocês, foi uma vitória russa o que aconteceu ontem, a batalha russa. Essa batalha os russos ganharam. Mas isso não é o fim da guerra. A Ucrânia vai continuar lutando. Isso que é o ponto importante, né? O Fernão Lara Mesquita lembra aqui que o discurso do Trump para o Zelensky é o mesmo do Lula para os assaltados, né? Mas é o mesmo do Lula para a Ucrânia também, que falava, o Lula que não, que vamos tomar uma cervejinha e resolver isso, não sei o que lá, porque tem que obedecer o Putin, porque o Putin é mais forte, a Ucrânia é fraca, a Ucrânia tem que obedecer o Putin. Caramba, desde quando isso é solução de alguma coisa, gente? Isso aí é o contrário, isso é acabar com a paz no mundo. Se você permite que quem inicia agressão de violência fique com alguma coisa, você está acabando com a paz no mundo, né? O Trump está igualzinho o Lula, infelizmente, né? Ainda teve o host da Fox News, o Jesse Watters, dizendo que não, que nós rodamos o mundo, nós mandamos no mundo, esse é o mundo americano e ele é o nosso proxy. De novo, propaganda russa. Esse pessoal está crente que a Ucrânia é um proxy russo, né? Desculpa, é um proxy americano. E isso é mentira, isso é propaganda russa, né? Tudo vai acabar quando nós decidirmos que vai acabar, né? E é curioso que esse é o pessoal que dizia que o Zelensky era um ditador, né? Que coisa curiosa isso. Bom, o Zelensky também deu uma entrevista para a Fox News falando sobre essa reunião e você acredita que deve uma desculpa ao presidente Trump? E ele fala que não, eu respeito o presidente Trump e o povo americano, mas eu não tenho certeza que fiz alguma coisa errada. Nós precisamos ser abertos e honestos, né? O que aconteceu foi aquilo que eu falei. O que aconteceu foi que o Trump tentou encurralar o Zelensky não aceitou ser encurralado pelo Trump, e pronto. O Trump e o Vance ficaram desesperados quando viram que não iam conseguir o que eles esperavam do Zelensky, e no final das contas, daí surgiu a violência toda, né? Ele fala aqui, ó, foi perguntado para ele, você acha que o confronto na Salão Oval foi pré-planejado, foi uma emboscada planejada? Ele diz, olha só, eu não sei, mas eu não acredito nisso. Eu acho que realmente foi uma situação dura porque nós somos muito abertos, muito diretos, né? Ou seja, de novo, ele não está dizendo que foi planejado. O que eu acho? Foi planejado, eles queriam que o Zelensky falasse que aceitavam cessar-fogo com a Rússia. Eles queriam que o Zelensky falasse isso. Isso foi planejado. Eles queriam encurralar o Zelensky nisso. O Zelensky não aceitou esse tipo de coisa, né? Isso está correto nisso daí. Você se arrepende da forma como o encontro aconteceu no Salão Oval? Sim, eu acho que não foi de uma maneira boa. Eu sempre estou aberto para a imprensa, mas haviam coisas sensíveis ali. Eu quero ser honesto, eu apenas quero nossos parceiros que entendam a situação corretamente. Isso é sobre nós, não sobre nossa amizade. Ou seja, quando ele estava falando para o Trump, que olha só, vocês não sabem o que está acontecendo na Ucrânia, o que vocês estão falando é propaganda russa. É preciso garantia de segurança além de cessar fogo. O que ele está falando é estar sendo honesto com o Trump. Né? O jeito como a coisa aconteceu foi muito por conta do Trump estar querendo muito que ele dissesse que aceitava um cessar-fogo, né? Você foi pressionado por legisladores para finalizar o acordo de minerais sem garantias de segurança? Sim, eu entendo a importância de assinar o documento como um primeiro passo em direção às garantias de segurança, mas não é o suficiente. Talvez eu não saiba de alguma coisa. Eu queria que o presidente Trump parasse do plano do Trump para parar o Putin, né? Ou seja, ele está falando aqui, sei lá, se o Trump tem um plano 4D aí para parar o Putin que ele não está sabendo, mas ele não está sabendo. Então não tem essa história, né? Esse desacordo público no Salão Oval beneficia os ucranianos? A gente falou que foi claro. Não beneficia os ucranianos. Como eu falei para vocês, foi ruim. Não estou dizendo que foi bom o que aconteceu, foi ruim.
Agora, o Zelensky não pode mudar a posição dele com relação à Rússia. Eles são os nossos inimigos. Isso não quer dizer que nós somos opostos à paz. Ao contrário, a gente quer a paz, mas a gente quer uma paz verdadeira. Uma paz que tenha garantias de segurança, uma paz que reconheça a realidade da situação, né? A Ucrânia pode ganhar essa guerra sem o apoio dos Estados Unidos? Vai ser muito difícil, mas nós não vamos perder nossos valores e nossa liberdade. A luta não é apenas sobre território, é sobre defender o nosso povo e evitar a ocupação russa adicional, né? E o que te deixou nervoso? O tom que foi feito pelo pessoal? Não, ninguém ficou nervoso, ninguém ficou maluco. Quando você está nos Estados Unidos e a presença do vice-presidente diz que a Ucrânia está quase destruída, que nossos soldados fogem, que eles não são heróis, e que esse presidente é um ditador, que reação deveria ser essa? Não é sobre mim isso, é sobre a Ucrânia, né? Eles estão falando da Ucrânia. A reação foi, onde é que está a amizade entre a Ucrânia e os Estados Unidos? Onde é que está a nossa parceria, né? Esse é o sentimento, né? Enfim, no final das contas, essa foi a entrevista dele lá para a Fox News depois disso. O Zelensky também falou que, historicamente, as relações entre o nosso povo são fortes. Ele falou que se ele pensa que pode reatar negociações com o Trump, e ele diz que sim, em princípio não há problema nenhum. Os Estados Unidos sempre ajudaram a Ucrânia, a qualquer momento a gente pode reatar essa situação, né? Algumas russetes estão dizendo por aí que, olha, até a embaixadora da Ucrânia ficou com vergonha do Zelensky, ficou preocupada com o Zelensky, desaprovou o Zelensky, o que é falso. É verdade, ela fez uma cara aqui de desaprovação pelo rumo que a coisa estava tomando, né? Não do Zelensky em si, mas o rumo que foi ditado pelo Trump e pelo Vance. É mais esperado. Como eu falei para vocês, ninguém está querendo dourar a pílula aqui não. Foi ruim o dia de ontem. Perdemos uma batalha ontem. Mas a guerra ainda está pela frente. A guerra nós vamos ganhar. Bom, a porta-voz da Casa Branca disse que não vai haver mais ajuda para a Ucrânia. Ainda tem uma grande questão nessa história aqui, né? Aqui, ó, não vamos mais escrever cheques em brancos para a Ucrânia numa guerra distante, sem uma paz duradoura, não sei o que lá. Ou seja, ela ressaltou que não vai ter mais ajuda para a Ucrânia. A dúvida é, o Biden deixou contratos para fornecimento de arma para a Ucrânia até o ano que vem. Pode ser que não vai ter mais ajuda para a Ucrânia, não vai ter mais nada além disso, ou pode dizer que não vai ter mais nada já, que vai interromper esses contratos que estão andando. Eu não sei qual é a resposta para isso, ninguém sabe. Tem gente dizendo, segundo o New York Times, parece que o fluxo de armas já está quase parando e coisa e tal. Isso é um problema? Isso pode ser um problema realmente. Como eu falei, o Patriot é uma arma importante para a Ucrânia. É a única coisa americana que realmente faz diferença na Ucrânia nesse momento, é o Patriot. O que vai acontecer a partir daqui, não sabemos. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É possível que o Trump tente usar isso como uma ficha de barganha e coisa e tal. É um absurdo, é uma vergonha esse tipo de posição dele. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Os Estados Unidos está violando um acordo que fez com a Ucrânia em 93, que era justamente o Memorando de Budapeste e coisa e tal. Ou seja, ou a América honra suas promessas, honra seus contratos, ou então a Ucrânia vai receber suas armas nucleares de volta. E eu já falei para vocês que a gente sabe que tem coisas na Ucrânia sobre armas nucleares. E muita gente lá acredita que já existem armas nucleares prontas na Ucrânia. Já tem armas nucleares prontas na Ucrânia nesse momento. Não é interesse para a Ucrânia, evidentemente, revelar esse tipo de coisa, porque o caminho melhor ainda é o caminho da paz, ainda é o caminho de entrar para a OTAN. Mas você pode ter certeza que se o pessoal acha que a Rússia vai fazer a festa na Ucrânia sem nenhum resultado, vão ter uma surpresa. Bom, se por um lado a fala do Vance não surpreendeu ninguém, o Vance é uma russete, sempre foi uma russete, o Marco Rubio estava na reunião também. Você reparou ele falar alguma coisa? Ele não falou nada, ficou quietinho lá, ficou muito... Alguns notaram ele até constrangido na reunião, porque viram o absurdo que estava acontecendo, né? A pressão absurda do Vance e do Trump, com propaganda russa e coisa e tal, sem nenhum motivo, sem nenhuma lógica. O Rubio ficou quietinho e depois ele deu uma entrevista dizendo que não, que o Zelensky deveria se pedir desculpa pelo que aconteceu hoje na Casa Branca e não sei o que lá, que absurdo, né? Uma decepção com o Marco Rubio. Marco Rubio é outro que parece que, tal como o Lindsey Graham, está se vendendo para o Trump lá nos Estados Unidos, né? E isso é uma coisa que eu falo para o pessoal aqui no Brasil, o pessoal da esquerda, que fica batendo no Bolsonaro. Olha a força que o Trump está lá nos Estados Unidos por conta justamente de ter sido tão acusado injustamente
durante esse período que ele ficou fora da presidência, né? É isso que dá força para o Trump hoje. Isso é que dá força para ele, o fato dele ter batido contra o establishment. O pessoal no Brasil está criando um monstro em Bolsonaro. A esquerda está achando que não, tem que bater em bolsonarista, bate em Bolsonaro mais, prende Bolsonaro, faz tudo, é isso. Estão criando um monstro, hein? Olha o que eu estou dizendo para vocês. O embaixador britânico resume aqui o sentido, dizendo que foi uma coisa sem sentido nenhum e que todos os ditadores do mundo estão comemorando isso daqui, né? E é verdade, né? O pessoal fez até um memezinho aqui, ó, o Xi Jinping falando pro Putin, bro, você fez isso? Não, peraí que eu tenho que falar, bro, você viu isso daqui? Então, os ditadores todos comemorando, todos achando lindo, porque esse negócio de pode invadir o país que não tem problema, realmente, meu amigo, virou festa dos ditadores, né? De novo, mais uma vez, foi uma vitória russa ontem? Foi uma batalha que a gente perdeu ontem? Foi uma batalha que a gente perdeu. Tá aqui o Medvedev falando, não, porque finalmente o porco insolente teve um tapa na cara no Salão Oval. A Rússia está todo mundo comemorando, o Putin está comemorando tudo o que aconteceu. Isso deveria dar um sinal muito claro para o Trump e para a equipe dele. Se a Rússia está toda comemorando o que aconteceu, é porque a coisa não foi justa, né? No final das contas. Bom, o Zelensky voltou para a Europa, ele vai se reunir em Londres com líderes da Europa, com o Starmer e depois com vários outros líderes da Europa. Segundo diz que alguns oficiais, alguns líderes disseram que foi uma emboscada o que aconteceu no Salão Oval. A Europa vai pegar os pedaços e vamos vender isso da forma correta para a Ucrânia, vamos reconstruir a Ucrânia da forma correta, ou seja, vai ficar pela Europa mesmo, né? Todos os líderes de Estado da Europa se alinharam com o Zelensky, isso é uma união sem precedentes, né? Inclusive da direita. Se você for aqui na página do Zelensky, ele agradecendo o apoio de todos os líderes aqui europeus, né, líderes de vários lugares do mundo, todo mundo se solidarizando com ele. Evidentemente foi uma coisa absurda o que aconteceu, ele agradecendo aqui, obrigado pelo seu apoio, coisa e tal. E agradeceu ao povo americano também, tá? Ele falou aqui, ó, obrigado América, obrigado por seu apoio e obrigado por essa visita. Obrigado ao presidente dos Estados Unidos, né, ao Donald Trump, ao Congresso e ao povo americano. A Ucrânia precisa de uma paz duradoura e nós estamos lutando justamente por isso, né? Enfim, eu acho que a frase que melhor resume esse confronto foi essa frase do Kasparov. Se o Zelensky quisesse se render para o Putin, ele teria voado para Moscou e não para Washington, né? Ou seja, o Zelensky foi para Washington porque esperava encontrar um amigo, um parceiro, um aliado nessa guerra, né? Chegou lá e encontrou os russos ditando as guerras. Se é para se render, a gente se rende para Moscou, que é melhor. Não vai haver rendição, o Zelensky vai continuar essa guerra, o povo ucraniano está unido, já teve manifestação do alto comando do exército ucraniano, de candidatos da oposição do Zelensky, todos eles reafirmando o apoio do Zelensky depois dessa lambança feita pelo Trump e pelo Vance. Mais uma vez, o Trump e o Vance estão metendo os pés pelas mãos, não apenas estão piorando a situação do próprio Estados Unidos, a própria visão americana do futuro, como estão, talvez sem perceber, ajudando muito aos inimigos dos Estados Unidos, particularmente ao Putin. Vamos ver o que segue a partir daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.